Boa noite, mais uma noite aqui. Eu sou Margarete Bianchini. Estaremos conversando sobre pílulas de liderança. E me conta, você é um bom líder? Conte. Aqui, voltamos. Você é um bom líder? Você sabe as técnicas? Porque liderança é técnica, né? Lembra que a gente conversou lá no primeiro vídeo nosso das pílulas da semana passada? Então, liderança é técnica, você pode desenvolver a sua liderança. E hoje, em especial, eu vou trazer aqui alguns estilos de líderes que talvez você já tenha convivido com eles, ou ainda pode ser que seja o seu estilo de liderança. E de onde é que eu inventei tudo isso, né? Eu trabalhei sempre no corporativo, nas indústrias, na parte de prestação de serviços. Boa noite, meu bem. Sempre trabalhei em cargos de liderança e eu trabalhava numa determinada empresa muito grande aí no mercado, que era, vamos dizer assim, tinha como acionista uma outra empresa bem maior, uma empresa muito renomada no mercado, e eu trabalhava lá como supervisora, me reportando diretamente ao meu diretor, que já era uma pessoa, vamos dizer assim, de uma personalidade difícil, uma pessoa ríspida, autoritária. Mas eu me dava muito bem com ele, porque graças a Deus eu consigo transitar aí por vários estilos de liderança, porque eu tenho resiliência. Mas vamos voltar à historinha que vocês vão entender e talvez até se identificar. Muito bem, esta empresa que tinha então um percentual da empresa que eu trabalhava, que obviamente era uma empresa bem maior, muito mais conhecida no mercado, ela comprou o restante das ações, ficou com 100% desta empresa. Então você já deve ter ouvido falar no mercado de fusões, não é? Uma empresa compra outra, uma empresa compra outra, uma empresa compra outra. E como é que acontecem essas negociações? Bom, primeiro, os donos acertam a parte que interessa, o dinheiro. Depois, dois bumbuns não cabem na mesma cadeira, certo? A gente começa a realocar. Algumas empresas contratam consultoria, outras chamam o RH para fazer então o quê? Um mapeamento, né, de perfis de colaboradores que vão ter que tocar as mesmas funções, só que não tem uma comunicação ativa com os liderados. Então, o que acontece normalmente nas empresas que estão em fusão? Pânico total. Por quê? Eu estou aqui quieta, trabalhando, aí começa a rádio peão. A rádio peão contando que a empresa vai ser vendida ou não vai, e aí cada conta aumenta um ponto, não é assim que se fala? E vai aumentando, daqui a pouco você fica pensando, bom, mas e eu? Eu tenho faculdade da minha filha para pagar, eu tenho o aluguel para pagar, ou a prestação do apartamento, ou a prestação do carro, ou sei lá o quê. Ai meu Deus, será que eu fico? Será que eu não fico? Será que eu vou? E agora pronto, instala-se o pânico e a pessoa já não tem mais cabeça para trabalhar. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Andréia, bem-vinda. Boa noite, Cristina. Compartilha, compartilha. Quanto mais líderes bons nós tivermos neste mercado, melhor para nós, né? E aí, veja só que interessante. Continuando lá a minha história para você entender. Eu já estava trabalhando nesta empresa há um certo tempo. Eu tive que fazer um teste para ver se eu tinha o perfil para trabalhar então nesta nova empresa que adquiriu a empresa que eu estava, né, uma empresa maior e tal. O meu diretor foi demitido. Eu fui então para esta empresa, passei nos testes, analisaram meu perfil, fui com a mesma função que eu tinha e chegou lá, foi contratado um outro diretor que falava alemão, inglês, mandarim, espanhol e etc, etc, etc.
Muito bem. Nesta altura do campeonato, metade da empresa já tinha ficado para fora da empresa, porque tinha sido demitida, e o resto estava ali em pânico, porque até então, quem está chegando, né, nos ambientes de fusão, ficam temerosos, ficam ansiosos, não sabe o que fazer, né? Não sabe se está acertando, ficam realmente nervosos, vamos dizer assim. Muito bem, vida que corre, estávamos lá trabalhando, tal, começa o estilo de liderança desse novo diretor. Detalhe, que não sabia o que era ser líder. Olha que interessante. Ele falava alemão, ele falava inglês, ele falava não sei o que, falava não sei o que lá, mas ele não tinha a capacidade para ser líder. Porque ele tinha uma crença na cabeça dele que o líder tem que ser duro, fazer colaborador chorar. Olha isso, gente, do tempo do onça, né? Isso não existe mais há muito tempo. E muito bem, então assim, passamos todos por uma análise de uma empresa, uma consultoria, para identificar realmente os nossos perfis, os nossos motivos, os nossos estilos de liderança. E aí eu fui para o meu doutorado. Nesta época eu tinha terminado o meu mestrado, eu fui para o meu doutorado, e no meu doutorado eu falei, eu vou fazer uma pesquisa com líderes brasileiros para analisar as competências dos líderes, porque não é possível. Grandes empresas precisam de resultados, e a empresa pode ter o melhor maquinário que ela tiver de última ponta, de última geração. Se ela não tiver bons líderes, ela não tem nada. Sabe por quê? Ela vai se quebrar lá na frente em causas trabalhistas. Boa noite, Alexandra, seja bem-vinda. Ela vai se quebrar com causas trabalhistas, porque quando um colaborador coloca uma empresa na justiça, ela não está colocando a empresa, porque a empresa ajudou ela a construir a casa, comprar o carro, fazer a faculdade, pagar a faculdade do filho, etc, etc, etc. Ela vai para a justiça por causa do líder. Então, olha só, presta atenção. Dá para ser um bom líder? Dá. Agora aqui eu vou contar alguns estilos de liderança, hoje eu vou falar um deles. Não se sinta ofendido se você tiver esse estilo de liderança, tá? Eu só digo para você que esse é o pior dos piores. Pior dos piores estilos é o que eu vou falar nesta noite. Se você tiver esta tendência, esse estilo de liderança, sugiro que você aceite mudar, que você proponha novos métodos. Vai fazer um coach para identificar por que esta crença está na sua cabeça. Por que é que você quer maltratar as pessoas? Por que é que você quer usar esse tipo de poder em cima do seu liderado? E aqui no nosso Pílulas de Liderança vão ser vídeos curtos de no máximo meia hora, mas pontuais para você refletir. E não briga comigo não, tá? Não fica brabo comigo não, não briga comigo. Eu estou aqui para ajudar. Tá bom? Porque se a gente tiver líderes melhores, nós vamos ter liderados mais felizes. E liderados mais felizes ficam menos doentes. Ficam menos doentes. Menos causas trabalhistas, trabalham melhor, sem tanto estresse, sem tanta agonia, sem tanta gastura. Boa noite, Maria das Dores Oliveira. Seja muito bem-vinda, tá bom? Eu já vi que algumas pessoas compartilharam, outras abriram um watch party, gratidão, tá bom? Então, presta atenção, eu vou contar aqui esse estilo de liderança. Mas antes eu tenho que nivelar conhecimentos. Concordam que um líder, ele tem que trazer resultado para a organização, mas ele também tem que motivar a equipe. E quem vai fazer ele trazer o resultado? Quem? Ele sozinho? A equipe. Então, regra número 1, eu tenho que motivar a minha equipe. Eu tenho que compreender
como cada liderado funciona, qual é a personalidade que ele tem. Porque existem os estilos de personalidades. E aí a gente identifica a personalidade que ele tem, aloca na tarefa correta, na função correta, faz o que a gente chama de job rotation, quer dizer, a rotação das funções. Porque às vezes um funcionário não está performando, ele não está dando tanto resultado numa determinada função, mas quando você muda, coloca ele em uma outra posição, numa outra tarefa, ele brilha, ele ilumina. Então a primeira coisa que um gestor tem que fazer é identificar o estilo de personalidade do seu liderado. Segundo, motivar muito a sua equipe. Por quê? Se chegar uma noite e você tiver que virar trabalhando, a equipe fica pela sua liderança. Se você for um traste de líder, se você for o pior dos piores, as pessoas da sua equipe vão falar, eu quero que você se lixe. Ah, você tem que entregar isso? Puxa, que pena, tô de saída. Tô indo embora. Ai, deu meu horário, tchau. Você entendeu como é que funciona? Não estou dizendo aqui que você, líder, tem que ser conivente, passar a mão na cabeça. Nada disso, hein? Eu estou dizendo aqui para você que você tem que saber identificar cada um, porque todos têm talentos, tá certo? Todos os profissionais têm talentos, porque senão para tudo, o RH errou na contratação. Se a pessoa que está ali está com o perfil errado, então o RH que errou, gente, com a sua quiescência, porque a empresa que se preze, primeiro faz lá todo o processo seletivo com o RH, com testes, mas a última palavra é a do gestor. Ele que valida, você vai ficar aqui ou não. Eu quero essa pessoa ou não. Não é mesmo? Então, muito bem. Considerando que o RH acertou, você acertou, a pessoa está na sua equipe, e aí, pior tipo de líder, para você não fazer. Anota aí. Todo ser humano é dotado de vaidade. Uns, em muita proporção, como eu, outros, com menos proporção de vaidade. Todos com ego, terceiro chakra altamente desequilibrado. Um egão, né? Eu. Esse eu tô trabalhando já, viu, gente? Tô trabalhando, né? A gente conseguir domesticar as nossas inferioridades. O que esse líder faz? Ele olha a pessoa que tem mais vaidade, que tem um ego que não cabe dentro dela, e para ele ter resultado, ele vai lá e incentiva esta pessoa, motiva, elogia só ela em público, como se só ela trabalhasse. Mas ninguém na equipe trabalha, todo mundo fica tomando sol durante o dia. Então ele enaltece a tarefa dessa pessoa. E como a pessoa já é dotada de um ego inflável, o que vai acontecer? Eu sou a melhor, eu sou a soberba, a soberana, a rainha da cocada preta, aqui sou eu a melhor. O que ele faz? Um tiro no pé. Ele dá um tiro no próprio pé, porque de cara o restante da equipe vai querer que esta pessoa simplesmente morra, desapareça, suma dali. Claro, eu venho aqui, eu trabalho, eu me dou, eu procuro fazer o meu melhor, eu contribuo, e aí eu não tenho reconhecimento, tem aquela pessoa. Por quê? Então, eu passo a trabalhar no piloto automático. Sabe como é que é no piloto automático? É para chegar às 8, eu chego 8h30. Eu tenho X tarefas para fazer, eu faço meio X. Deixa um pouco para amanhã, porque afinal de contas, o meu trabalho aqui não tem importância, né? Eu sou um zero à esquerda, eu sou um ninguém.
é para dar tudo para conseguir aquela coisa, eu vou fazer metade. Boa noite, Luci. Super fã! Parabéns! Então, olha só que interessante, né? Na hora em que eu levanto o ego dessa pessoa, eu automaticamente desmotivo todas as outras. Todas as outras. E aí, esse piloto automático que as pessoas entram, elas entram assim, desmotivadas, né? Quer dizer, eu quero mais cumprir com a minha função, eu quero mais receber o meu salário na conta lá no fim do mês, e paciência, porque aquela outra pessoa está sendo endeusada, aquela outra pessoa está sendo enaltecida. Tem muitos casos que a gente conhece dentro das empresas, né? Que às vezes é uma mulher que está saindo com o líder, então evidentemente ele vai ficar sempre favorável ao que ela fizer e realmente outorga esse poder a ela, passa esse poder a ela. Tem muitos casos. No meu caso em particular, eu tive uma situação muito semelhante. E aí, com aqueles resultados que você tinha que buscar. E, querido gestor, faz parte da sua missão envolver seus liderados, capacitá-los, motivá-los para que eles venham a gerar aprendizado. Líder que é líder, incentiva, motiva, reconhece, valoriza, corrige. É exemplo. Então eu não posso, enquanto líder, atender a um cliente e aqui com o telefone pendurado, fazendo gestos e caras e bocas e depois falar para a equipe, olha, tem que tratar bem o cliente, tá? A tua postura é observada. A tua postura, ela é seguida. O que você faz, seu liderado automaticamente vai fazer. E quem são os grandes líderes? Então hoje a gente deixou aqui uma dica, né, de gestão para que essa pessoa aprenda, este líder, aprenda a valorizar toda a tripulação que ele tem ali. Porque com aquela tripulação que ele vai alcançar os resultados ou não. Com aquela tripulação, se ele souber elogiar, reconhecer, valorizar, corrigir, estimular, esta pessoa vai conseguir um trabalho em equipe fabuloso. E, gente, vão diminuir as causas trabalhistas. Pode ter certeza. Porque você passará a ser exemplo. Você passará a ser a referência. Puxa, eu quero ser um gestor como ele. Nossa, olha o cara, olha como ele é maravilhoso. Tá? Então, resumindo, a dica de hoje. Líder, quer ser bom líder? Não enalteça só uma pessoa valorizando o ego que ela tem para ela trazer para você o que você quer. Valorize todos, ok? Segunda dica importantíssima: motivar, acompanhar, corrigir, estimular a sua equipe. Equipe, sozinho você não faz nada. Sozinho você vai quebrar a cara. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam quando eu estou falando disso. Ah, mas eu fui transferida, chego lá, a equipe já existe. Já existia, né? Eu tenho que dar conta disso daqui, eu tenho que trazer o resultado com essa equipe. E existiu naturalmente um certo boicote à minha liderança, porque eles não... Entre eles, alguém achava que seria promovido e eu cheguei lá com essa promoção. Não tenho culpa, né? Que eu venho de uma outra área, fui promovida e fui designada a ficar com aquela equipe. E aí, como é que a gente faz?
Então, querido gestor, primeira coisa que você tem que fazer: transparência, reuniões. A gente indica as rapidinhas em pé. O que são as rapidinhas em pé? São reuniões que você faz matinalmente em pé, controlando a área. O que tem para hoje? O que é para fazer? O que você vai fazer? Fulano está com dificuldade? Precisa de ajuda? E você? E você? E você? Sai da cadeira, sai de trás da mesa, vai lá para frente, vai ver o que o seu liderado quer. E à medida em que isso vai acontecendo, os seus gestores, os seus liderados, eles vão falando: pô, esse gestor ele é legal, hein? Nossa, ele perguntou se eu tô com dúvida, ele me deu apoio, ele me deu datas, mas ele também está me acompanhando, porque de vez em quando ele pergunta como é que está. Então não estou esquecido aqui, eu existo para esse líder, olha que fantástico. E é assim, meu querido, minha querida gestora, meu querido gestor, que você conseguirá motivar a sua equipe a alcançar os resultados dos seus objetivos e, de quebra, ser referência da sua equipe. Tá certo? Nós temos um processo aqui de fitocoaching que a gente te auxilia pessoalmente a desenvolver a sua liderança, tá bom? Fico à sua disposição. E este vídeo ele vai lá para o canal do YouTube. Se depois você quiser compartilhar com seus amigos gestores, eu fico muito agradecida. Desde já, gratidão pela sua presença. Obrigada por passar por aqui, senão não teria para quem fazer live. E namastê!